O PL suspendeu nesta terça-feira o apoio à candidatura do ex-ministro Ciro Gomes ao governo do Ceará. Decidiu mapear eventuais acordos fechados por ou em nome de Jair Bolsonaro em outros estados, após uma briga familiar de grande repercussão envolvendo os filhos do ex-presidente e a mulher dele, Michele Bolsonaro. Reportagem de Luciana Amaral. Diante da troca de acusações, a cúpula do PL buscou transmitir uma mensagem de página virada depois da reunião de emergência com os principais envolvidos na briga pública. Na sede do partido em Brasília, se reuniram o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto, Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher, os senadores Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho, além de André Fernandes, deputado federal pelo Ceará, estado pivô da crise. Ficou bem claro que, na verdade, o que a gente identifica foi um ruído de comunicação com a Michele falando com o coração e, do outro lado, a nossa maior liderança no Ceará, o André Fernandes. No último final de semana, Michele Bolsonaro criticou publicamente a decisão do PL de apoiar uma eventual candidatura de Ciro Gomes a governador, dizendo que não pode se aliar a quem já xingou o marido com tanta veemência. O senador Flávio Bolsonaro chamou Michele de autoritária e diz que ela atropelou o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o acordo estaria respaldado por ele. Flávio contou com o apoio dos irmãos na briga contra a madrasta. Michele pediu desculpas, mas não voltou atrás nas críticas a Ciro Gomes. Inclusive, ela as reforçou nesta terça. Na tentativa de amenizar a situação, o PL diz que Michele e André Fernandes oraram juntos. Depois, tiraram foto ao lado de uma imagem de Jair Bolsonaro de papelão em tamanho real. O saldo da reunião pode ser considerado positivo para Michele. O PL suspendeu as negociações de uma aliança com Ciro Gomes no Ceará. A pior crise pública no clã Bolsonaro acontece poucos dias depois da prisão do ex-presidente, evidenciando a dificuldade do partido na articulação política sem a atuação direta do seu maior líder. Aliados de Bolsonaro consideram que a prisão e o consequente isolamento atrapalham a costura de alianças estaduais. A família busca manter o controle sobre o espólio do patriarca. Mas o episódio do final de semana demonstrou que os possíveis herdeiros do capital político de Bolsonaro nem sempre andam juntos. Enquanto isso, o manda-chuva do PL, Valdemar da Costa Neto, se equilibra para manter a direita ainda próxima ao centrão, apostando no pragmatismo político de longo prazo para superar as divergências familiares. Cristina, eu vou pedir sua licença para dar a palavra primeiro à nossa colega Jussara, até porque a pergunta, eu acho que a Jussara consegue abordar de uma maneira que nós dois homens talvez não. E é a seguinte: Jussara, estamos vendo o surgimento de uma matriarca? Olha, William, esse episódio de hoje, essa primeira crise pública do clã Bolsonaro, que colocou em lados opostos a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e os filhos de Bolsonaro, Michele sai fortalecida de alguma forma. Claro que há um desgaste, mas o que se observou é que quando ela diz eu não posso apoiar, não chancelo um acordo com Ciro Gomes a partir do momento em que ele fez muitas críticas a Bolsonaro e agora eu vou apoiar um acordo se ele não fizer nenhum gesto, não concordo. E ela não voltou atrás na sua decisão. Ela hoje pela manhã divulgou um texto, até fazendo ali, pedindo desculpas, um texto bastante ameno e simpático aos filhos aos seus enteados, assim, só que ela não voltou atrás. E ao final do dia de hoje, numa reunião que foi, sim, feita para enquadrar Michele, e eu repito essa palavra porque foi assim que me disseram ontem, olha, ela vai precisar entender que a política caminha de outra forma. Só que ao final da reunião, o que ficou acordado é a suspensão desse acordo, justamente com a crítica da Michele e agora com uma determinação. É preciso construir esse caminho com Ciro Gomes e passa por um gesto de Ciro Gomes, inclusive com críticas ao processo do plano de golpe. É isso que Michele tem pedido e voltou a insistir nesse assunto hoje. Então,
O que a gente vê é um fortalecimento da ex-primeira-dama, que é presidente do PL mulher, ela viaja o país inteiro, ela tem a confiança de Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, que inclusive vê Michele como um grande potencial eleitoral, inclusive podendo substituir Jair Bolsonaro como um cabo eleitoral aí importante, inclusive para as eleições no Congresso. Olha que interessante como os personagens políticos vão vindo em situações como essa, Cristiano. Veja, o marido de Michele se elegeu prometendo fazer política de um jeito diferente. Não fez. Michele está fazendo política de um jeito diferente, ou seja, ela está dizendo, eu tenho princípios, eu defendo esses princípios. E essas politicagens que vocês fazem, comigo não. A Michele, ela é uma liderança feminina e de um grupo de eleitorado, William, muito forte, que são os evangélicos, né? Então, obviamente que houve vamos dizer assim, um mal-estar causado por conta desse acordo, considerado ali que ela atropelou. Agora, não dá para confrontá-la de uma forma tão também veemente, né? Tanto é que... Você diz do ponto de vista dos filhos? Do ponto de vista dos filhos, okay. Porque ela, como eu disse, é uma liderança feminina forte, dialoga muito bem com o eleitorado evangélico, né? E se você pegar hoje a pesquisa da Atlas, que foi divulgada sobre a eleição presidencial, é impressionante. Mas Jair Bolsonaro, Tarcísio e Michele, no segundo turno, os três aparecem com 47% de intenção de voto, mostrando a força que a Michele tem também junto ao eleitorado de direita, né? Não apenas aquele bolsonarismo à raiz, mas também é visto como um adversário forte ali. Essa história de você de contestar sempre a política, William, isso pode funcionar durante a campanha, mas a gente sabe que a realidade se impõe. A né? política se impõe. A realidade acaba trazendo de novo a pessoa para a realidade, para ter que lidar com o Congresso Nacional, porque a composição do Congresso ela é muito heterogênea, a gente tem um Congresso Nacional muito fragmentado e não dá para você simplesmente sair batendo em todo mundo. Algumas vezes você tem que fazer composição com quem você brigou ou não necessariamente concorda em tudo, né? Jussara, se há algo que perturbou o ninho bolsonarista, o ninho do clã, da família, todas as boas famílias brigam, mas essa briga aí tem outra dimensão. Foram as, digamos, suposições levantadas pelos filhos sobre as ambições políticas da madrasta, Michele. Da tua apuração, o que você pode dizer para nós? Até onde a Michele quer chegar? Olha, William, o fato é que eu não tenho essa resposta completa para você, porque Michele, ela desde 2018, ela se tornou um personagem muito ativo, assim, mas ela está sempre nos bastidores. E ao longo do dia eu conversei com muitas pessoas próximas da família, o que eles falam, a gente sabe do potencial da Michele, essa relação dela com os evangélicos, com as mulheres, a entrada que ela consegue ter no Nordeste, por exemplo, numa região que é mais difícil para o clã bolsonarista. Só que a questão é que mesmo as pessoas mais próximas têm dúvidas sobre onde Michele quer chegar. Se ela tem pretensões a, de repente, disputar o Palácio do Planalto, se ela topa esse desafio ou se ela quer manter ali esse poder dela de bastidor e aí, de repente, ganhando força para o Senado, disputando uma vaga pelo Distrito Federal. Há uma grande dúvida sobre até onde ela quer chegar e parte dessa desconfiança é que justamente alimenta essa crise interna no clã Bolsonaro. E muita gente, só para complementar e devolver para vocês, estavam falando sobre a política. Boa parte da crítica feita à ex-primeira-dama é justamente o fato dela não ter habilidade política. Inclusive, pessoas muito próximas ao ex-presidente falam assim, não tem condição de colocar ela como vice, ou mesmo pensar nela como candidata a presidente, porque ela não sabe dialogar com a política. E, por isso, Flávio Bolsonaro tem sido escolhido, apontado como porta-voz de Bolsonaro, que está preso.
E porta-voz é uma coisa, né, Cristiano? Ser o formulador das estratégicas e das táticas político-eleitorais em nome do clã é outra. Você consegue identificar quem traça as linhas estratégicas de conduta do clã bolsonarista, ou a confusão é tão grande e a cacofonia é igualmente tão grande que a gente não sabe quem está pedindo para fazer o quê, em que direção, quando? Veja, William, o porta-voz político do presidente ele vai acabar tendo uma grande interferência no programa, no projeto, enfim, porque, aliás, esse é um ponto que aquele nome que foi apontado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que for apoiar, né, ele vai ter que seguir uma cartilha, e essa cartilha envolve, olha, o vice vai ser Beltrano, eu te apoio, mas o vice vai ser Beltrano, ou a vice, né? O nosso programa de governo, essas linhas mestras aqui, são esses os pontos que eu não abro mão. Eu não sei se, por exemplo, vai estar lá, é possível que exija, inclusive, que a questão da anistia esteja lá no programa. Se não tiver no programa, certamente também ele deve ocupar um espaço muito grande no discurso, nas falas, nos debates que esse candidato for. E, portanto, esse porta-voz, ele vai ser meio que um CEO da campanha em vários aspectos, vai interferir, vai fazer esse tipo de coisa. Agora, se a gente viu essa confusão, né, numa escolha, num apoio no estado do Ceará... E tem outros casos semelhantes, né? E tem outros casos semelhantes. Agora, você imagina, o Tarcísio é escolhido candidato a presidente. Opa, como é que vai se dar a negociação aqui em São Paulo? Quem que vai ser o candidato a governador? Quem que vai ser o candidato a senador? Minas Gerais, o Paraná. Então, esse xadrez vai ser muito difícil também equilibrar. Aí é fundamental, eu acho, a gente dar uma espiada além do que a gente acabou de fazer até aqui, que foi ver a dinâmica interna do clã. Você menciona a voz do Flávio, do senador Flávio, como porta-voz. Agora, ele não é a única voz, é a madrasta dele. Deve ser difícil ser porta-voz do pai com a madrasta brigando contigo, mas isso aí eu vou passar para a política. Vamos passar para a política. Vamos passar para a política. Qual é o papel do PL, Jussara? O PL é uma organização partidária importante e relevante com grande acesso aos fundos públicos que mantêm os partidos trabalhando. Como é que é a relação do PL nessa briga? Olha, William, o PL está tentando se blindar da briga familiar. Eles têm uma percepção, integrantes do PL, da cúpula do PL, que sabem da dificuldade que é entender a dinâmica da família Bolsonaro. Eles sabem que eles brigam, eles têm divergência entre eles, mas eles falam, é uma questão que precisa ficar longe do partido e a gente só intermediar. É muito difícil, porque, de alguma forma, acaba resvalando no PL, porque se sabe também o quanto a força de Bolsonaro ajudou o PL se tornar o partido, né, o maior partido ali, com recurso a todos esses fundos que você mencionou. A questão agora é que o próprio PL não tem muita clareza do que vai fazer. Neste momento, o PL, para se blindar disso, tem dito o seguinte, Valdemar Costa Neto, aos seus interlocutores e outros integrantes do partido: o Jair Bolsonaro segue dando as diretrizes para o partido. Agora, a questão é que Jair Bolsonaro está preso. As visitas a ele, diferentemente de quando ele estava em prisão domiciliar, elas são mais restritas, também seguem sendo delimitadas pelo ministro, autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, e são reuniões de 30 minutos. Hoje foi uma reunião assim com Flávio Bolsonaro. Semana passada eu conversei com Carlos Bolsonaro, outro filho do ex-presidente, e ele me disse o seguinte: eu vou lá para dar um apoio pessoal ao meu pai, mas a questão política vai ficar com o Flávio. Então, o que me dizem integrantes do PL é que eles vão entender como recado de Bolsonaro aquilo que passar por Flávio Bolsonaro. A questão é o seguinte, a grande questão é que a Michelle Bolsonaro demonstrou hoje, e claro, na crítica que ela fez ao final de semana e tudo que se desencadeou, é que ela não está disposta a ficar com um papel de coadjuvante nessa história. E acontece então, Cristiano, para encerrar em menos de um minuto. Bom, o PL, ele sabe que precisa do Bolsonaro.
foi graças à popularidade do Bolsonaro que permanece alta. Eu mencionei há pouco aqui a pesquisa da Atlas. Se você olhar na pesquisa anterior da Atlas, a distância do Lula para o Bolsonaro estava 7 pontos, caiu para 1 agora. Então, o Bolsonaro ele ainda continua muito forte e mesmo preso é um cabo eleitoral super importante. Então, o PL ele vai seguir as orientações do presidente porque o partido espera de novo eleger uma bancada forte na Câmara dos Deputados em especial e segurar esse asset que é um bom tempo de televisão e um bom recurso do fundo eleitoral e partidário.